Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Nesse canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva aqui nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que esta informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente de Brasília com a Gazeta do Povo. Bolsonaro escolhe seu primogênito para sucedê-lo. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para a Gazeta do Povo na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria. Também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Fique ligado porque habemos candidato, ou pelo menos pré-candidato, e habemos candidato da direita raiz, da direita bolsonarista, uma direita fiel, fidelíssima ao ex-presidente e que esperava ansiosamente pela unção do Jair Bolsonaro, que saiu, só que teve uma surpresinha nessa escolha aí. O Bolsonaro, sabe-se lá se sob algum tipo de efeito da prisão, comunicou ao apadrinhado Tarcísio de Freitas que vai apoiar o próprio sobrenome, o seu primogênito, o senador Flávio Bolsonaro. E o que começou com um rumor nas redes sociais foi confirmado pelo próprio Flávio Bolsonaro, que num tweet humildade de político, é claro, disse que aceita a responsabilidade de dar continuidade a um projeto de nação. Sei não, hein? Bom, mas antes que eu me enrole aqui com o público assim mais aguerrido, vamos a alguns fatos assim adjacentes que são bastante interessantes pra gente avaliar o anúncio da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência. Aliás, tem que ver aí se o STF vai deixar, né? Alguém já perguntou para Alexandre ou pro Gilmar se pode? O dólar subiu, a bolsa caiu. E esse termômetro do mercado pode ter a ver com a escolha do 01, mas também pode ter a ver com um zilhão de outros fatores. Mas digamos aí que tem a ver, porque muita gente que se diz especialista adora associar dólar e bolsa aos movimentos da política. Bom, aí já deu para perceber que complica um pouco, né? Já deu para perceber que o nome do Flávio Bolsonaro não foi lá muito bem aceito, não. E aí é claro que vai ter gente xingando a Faria Lima e o tal do sistema, isentões de sapatênis e tal, mas convenhamos, a gente sabe que se tinha alguém capaz de ganhar do Lula em 2026, dificilmente alguém diria que esse alguém é o Flávio Bolsonaro. Mas vamos tentar entender esse movimento? Eu disse tentar, porque entender que é bom é difícil, porque não faz muito sentido lógico, pelo menos neste primeiro momento assim, no calor do anúncio. Afinal, o Flávio Bolsonaro tem uma baita rejeição, inclusive dentro da própria direita, porque muita gente acusa o senador de ter sido o pivô do fim da CPI, que pretendia moralizar o judiciário, a tal da lava-toga. E aí, deu no que deu, nisso que a gente tá vivendo hoje. Bom, a mim me parece que a opção do Bolsonaro pelo filho, e vamos ser sinceros, pelo menos é o filho menos controverso, né? Apesar de ter uma tal de rachadinha aí como calcanhar de Aquiles. A opção do Bolsonaro pelo filho, pelo próprio sobrenome, mostra que essa direita, que a gente chama de bolsonarismo, abandonou qualquer pragmatismo e com isso abandonou também qualquer ambição de conquistar ou reconquistar o poder. Apesar do discurso, do que se diz pra plateia, me parece que a direita tá à vontade no papel de oposição ao regime PT-STF. Pra ela, existindo e podendo fazer barulho, tá bom. A mim me parece também que a opção é não pelo poder, e sim pela sobrevivência da família, do sobrenome, do legado, da ideia, e aí todo mundo é livre pra comprar ou não essa ideia, de que só um Bolsonaro é capaz de derrotar Lula e de... Bom, sei lá qual é o plano deles pra depois, se isso acontecer. O fato é que esse anúncio aí frustra muita gente, e não só o mercado financeiro, supondo novamente que uma coisa tem a ver com a outra. Frustra tanto que já tá cheio de gente que jogou a toalha e cravou pro azarão, ou seria pangaré, Flávio Bolsonaro no páreo. Teremos mais 4 anos de Lula. E eu sei que você tá cansado, eu também tô, inclusive eu tava falando isso agora há pouco pro meu chefe. Mais do que cansado, eu sei que você tá desesperançado, pessimista mesmo. E a última coisa que você vai querer ouvir, ainda mais hoje, né, numa sexta-feira, ainda mais a esta hora, é que o Lula vai ser reeleito em 2026 e para um 4º mandato. Mas antes de você se desesperar e dar como certa uma vitória do Lula em 2026, lembre-se do óbvio. Muita, mas muita água mesmo ainda pode rolar por debaixo dessa ponte. Muita coisa pode acontecer, inclusive nada, e seja lá o que acontecer, o Brasil não vai acabar nem nada disso. E eu falo isso porque nessas horas sempre aparece um catastrofista pra pregar o apocalipse. Também não é assim, né, gente? Basta lembrar da nossa história recente, marcada por muitas reviravoltas, pelo inesperado, por aquilo que a gente chama de cisne negro. O avião do Eduardo Campos não caiu? O próprio Bolsonaro não levou lá aquela facada? Enfim, eu não sei aqui porque é que só vieram essas duas histórias trágicas na minha mente, mas a verdade é que muita coisa ainda pode acontecer. Ainda tem a escolha do vice, por exemplo. Tem a saúde e a idade do Lula.
e tem os escândalos que vão acontecer até lá. E a gente não pode esquecer também do STF, hein? Nunca! Ele, o STF, que no final das contas é que vai decidir absolutamente tudo. Ou será que você voltou a acreditar no poder do voto sem falar na lisura da coisa toda? Tá vendo? Tá vendo como tem muita coisa pra gente levar em conta ainda? Então, se acalme, não reaja com o fígado e se mantenha bem informado com a Gazeta do Povo. E para isso, para que você acompanhe... E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Filho de Lula recebeu mesada do careca do INSS, diz testemunha em depoimento. Denúncia à Polícia Federal afirma que Lulinha obteve milhões e feito viagens com Antônio Carlos Camilo Antunes, preso por envolvimento no maior escândalo já identificado de fraudes contra beneficiários da Previdência. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS recebeu à Polícia Federal indícios de que Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, manteve proximidades e possível sociedade empresarial com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, preso desde 12 de setembro de 2025 por envolvimento no maior escândalo já identificado de fraudes contra beneficiários da Previdência. As informações foram reveladas pela repórter Mariana Halbert no site Poder 360 e confirmadas pelo portal Metrópolis. Segundo depoimento prestado por Edson Claro, ex-funcionário de Antunes, Lulinha teria recebido do empresário quantias que chegam a 25 milhões, além de uma espécie de mesada mensal de 300 mil, sem especificação do período. A investigação também aponta que os dois realizaram viagens juntos a Portugal as declarações de Edson foram prestadas em 29 de outubro de 2025 e chegaram aos parlamentares da CPMI por meio da Polícia Federal. Em 2 de outubro, uma tentativa de convocação de Edson para depor foi barrada por pressão da base governista alinhada ao Palácio do Planalto. O filho do presidente Lula, atualmente na Espanha, a reportagem procurou seu ex-advogado Marco Aurélio Carvalho, que classificou as acusações como pirotécnicas e improváveis. Não há até o momento comprovação formal de pagamentos ou de vínculo societário, mas os dados entregues à CPMI incluem conversa por WhatsApp, menções a Lulinha como nosso amigo, registro de ingressos e trocas de mensagens sobre sua esposa e ligação com os negócios do Careca. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e clicar no sino para você ficar informado sobre tudo que acontece na política. Agradeço a todos pela audiência.